Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar mais um dos meus conteúdos para o meu canal aqui no YouTube. E antes disso, eu gostaria que você inscrevesse no nosso canal, nos ajuda a divulgar esse trabalho, que é de suma importância para que nós possamos cuidar do nosso planeta, né, que a qual nós vivemos. Eu sempre bato nessa tecla porque é o meio da qual nós vivemos e nós precisamos cuidar dele. Então inscreva lá no canal, compartilhe, ative o sininho para que você possa receber as, os novos conteúdos que eu apostar aqui, e assim nós vamos trabalhando para que nós possamos preservar esse belo planeta que ainda resta para nós cuidar dele, não é verdade? Então hoje eu gostaria de falar sobre danos causados por vazamento de petróleo nos oceanos, né? Isso tem sido um grande problema, né? Além disso, isso traz consequências drásticas, né? Para nossos oceanos, que também tem uma suma importância e da qual nós precisamos também ter cuidado, né? Quando for para a praia, não levar algo descartável, evite levar garrafa que possa ser deixado na areia, copo descartável, evite tudo isso, porque isso, de certa forma, há muitas pessoas que não têm uma educação ambiental, ele não vai procurar o lugar correto dessa coleta e muitas vezes ele vai deixar isso lá e isso vão parar nos oceanos. E isso é um grande problema hoje para o nosso planeta, que são os plásticos, né? E nós sabemos que os plásticos são feitos justamente do petróleo, né? Então evite, leva algo que possa ser retornável para sua casa, né? E assim, para que nós possamos aproveitar bem e ter algo que nós possamos ter o nosso lazer, né? Mas sempre olhando também para o futuro, e também para as futuras gerações, né? Nós não podemos só pensar na gente aqui hoje, nós temos que pensar nas futuras gerações, né? Se eu passo a destruir, né, os oceanos, se eu passo a destruir os rios, né, o que será dos meus filhos, o que será dos meus netos, né? Que essa geração que está aí também precisa usufruir daquilo que nós estamos usufruindo, ok? Então vamos lá. Então, quais são os danos que um vazamento de petróleo pode causar? Em primeiro lugar, a contaminação da fauna, da fauna marinha, e levando à morte, né? Então isso impede até a fauna marinha, geralmente as aves, né? Fica pesada, esse vazamento impede a respiração dos peixes, então isso é um grande problema para a nossa fauna marinha, né? O segundo dano em que o vazamento de petróleo pode causar nos nossos oceanos é dificultar que a luz chegue no fundo do mar, diminuindo o que? A ação da fotossíntese da vegetação e plantas aquáticas. Então isso impede, né? Porque aquela camada de petróleo por cima da água vai impedir que a luz penetre, né, no fundo do mar. E uma vez essa luz não penetrando no fundo do mar, vai diminuir o quê? A ação da fotossíntese. E aí vai prejudicar quem? As plantas, as plantas aquáticas, né? A vegetação e assim por diante. Então, esse é o grande problema, né? Que nós precisamos, hoje em dia, ter algo mais voltado para
menos poluição, né? Meios que pessoas estão fazendo para com que o petróleo deixa talvez não de existir, mas que possa mitigar esses impactos, não é verdade? E assim que nós fazemos a nossa parte para que não possamos contaminar os nossos oceanos, né? Já chega, né? Eu sei que tem empresas sérias que levam a sério, né? Todo o seu comprometimento e responsabilidade com o meio ambiente, mas é isso que eu queria deixar aqui hoje, né? Que às vezes a gente vê, né? Acidente acontecer, né? Com um cargueiro de petróleo, né? E geralmente as pessoas não sabem, né? Os danos que isso pode causar nos oceanos. Então, a partir de hoje, você já sabe, né? Quais são os danos que isso pode trazer para os nossos oceanos. Então, vamos cuidar dos nossos oceanos, vamos cuidar dos nossos mares. Futuramente eu quero falar a diferença, né? De mares e oceanos, né? Essa é a coisa que eu mais gosto, né? Do meio ambiente, porque essa é a minha formação, né? E eu quero sempre falar, né? Dos meus conteúdos voltados para o meio ambiente. Então, que Deus te abençoe, né? Divulgue esse trabalho, compartilhe, né? Inscreva no canal e assim vamos, né? Aprendendo juntos, né? E divulgando junto esse trabalho que é um trabalhinho de formiguinha, mas que que eu tenho o prazer de fazer sempre no final de semana quando eu estou em casa. Então até lá e que Deus te abençoe.